Olá a todos, eu sou o Marcos, sou estudante de Relações Internacionais na Universidade Federal de São Paulo e hoje estou aqui com o meu grupo para a gente fazer uma entrevista do projeto Realidade Latino-Americana com a professora doutora Carolina Silva Pedroso, que é professora da Universidade Federal de São Paulo também e é especialista na questão migratória e esteve presente na última viagem do grupo a Costa Rica. Então, professora, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco e te entrevistar, né? E eu queria começar pela primeira pergunta, né? Um tema de grande relevância em relação à Costa Rica é a questão migratória. Vimos que o grupo, durante a viagem, realizou uma entrevista com a OIM Nacional para entender um pouco melhor o perfil dos migrantes, né? Então, a gente queria saber se você poderia nos contar um pouco mais sobre esse perfil. Bom, quero agradecer, antes de mais nada, a oportunidade de contar um pouquinho dessa experiência da viagem com realidades latino-americanas desse ano, né, de 2023, que foi para Costa Rica e para o Panamá. Hoje a gente só vai conversar sobre a viagem da Costa Rica, que foi o país que eu consegui acompanhar o grupo, né. E acho que essa primeira pergunta é interessante, porque, no geral, as pessoas no Brasil têm essa imagem de que todos os países centro-americanos são origem de fluxos migratórios em direção ao norte, né, em direção ao México, mas com vistas a chegar aos Estados Unidos. E a Costa Rica acaba se diferenciando nesse sentido, porque não é exatamente um país de onde as pessoas saem para migrar por questões econômicas ou por questões humanitárias. A gente está falando de um país que é relativamente estável do ponto de vista político e econômico. Então, na verdade, a Costa Rica, ela acaba se configurando como uma passagem de imigrantes de outros países mais ao sul, né? Então a gente está falando dos sul-americanos, né, que sobem pela Colômbia, passam pelo Panamá e acabam então passando pela Costa Rica para ir em direção ao norte. Então eu diria que esse é o primeiro perfil de migração que nós encontramos na Costa Rica. Agora, quando nós fizemos a entrevista na OIM da Costa Rica mesmo, né, ou seja, da Organização Internacional para as Migrações, que é ligada à ONU, e que trata especificamente da situação migratória na Costa Rica, foi interessante porque nós descobrimos um segundo perfil que ele é menos conhecido para nós aqui no Brasil, de imigrantes que vão para a Costa Rica, que são os nicaragüenses. Então, só para a gente ter mais ou menos em mente o mapa, assim, né, da América Central. Então, a gente tem ali, fazendo a conexão com a América do Sul, Panamá, logo acima nós temos a Costa Rica, e ao norte da Costa Rica nós temos a Nicarágua, né? Então, a gente pensaria, bom, se os migrantes estão, normalmente, né, estão indo para o norte, eles não deveriam descer, né, da Nicarágua para a Costa Rica. Por que tem esse fluxo, né? Então, o pessoal da OIM nos explicou que, historicamente, então, desde o final do século XIX, há um fluxo de migração com vistas a buscar posições de trabalho sazonais na Costa Rica, dos nicaragüenses para esse país, né? Então, eles migram para o sul, visando trabalhar na colheita de determinadas culturas. Então, nós estamos falando de países que têm uma base de agricultura importante, e no caso especificamente da Costa Rica, é um país que foi passando ao longo do século XX pelo processo de urbanização, e muitas dessas populações locais costarricenses, elas não mais trabalham como campesinos, né? Então, hoje o setor campesino da Costa Rica é composto primordialmente por nicaragüenses que fazem essa migração temporária, né, por alguns meses para Costa Rica para trabalhar nesse setor, né, da agricultura de colheita, de plantio, e depois se tornam para Nicarágua. Então, esse é um dos perfis. O outro perfil de nicaragüenses que vão para Costa Rica, migram, né, de maneira mais permanente e que acabam se colocando profissionalmente em posições em que os costarricenses não querem mais ocupar. Então, se nós estamos falando de um país que, nesse contexto da América Central, se destaca por ter uma relativa estabilidade política e econômica, a gente está falando também de uma população que conseguiu ascender socialmente. Então, é uma população muito fortemente de classe média, de classe alta. Claro que tem desigualdades sociais, né, mas boa parte dessa população já não aceita mais determinados empregos. Então, essas posições são ocupadas também pelos nicaragüenses. O que é interessante também desse fluxo específico dos nicaragüenses é que era uma migração histórica, né, como eu disse, desde o final do século XIX, mas que ela começa a mudar de perfil a partir de 2018. Porque em 2018 começa uma repressão muito mais sistemática do governo de Daniel Ortega contra os seus opositores,
Isso faz com que o perfil de nicaragüenses que começam a migrar para Costa Rica também mude, ou seja, além desses trabalhadores com menos qualificação que vão ocupar, né, esses postos de trabalho, tanto na agricultura quanto no setor mais doméstico, né, então muitas diaristas, né, muitas pessoas que trabalham nesse setor vêm da Nicarágua, a gente começa a ter um fluxo migratório vindo da Nicarágua de profissionais mais bem qualificados, na verdade de profissionais super qualificados, né. Um dos primeiros setores que o regime do Ortega começou a perseguir na Nicarágua foi o setor acadêmico, o setor universitário. Então, a gente teve uma migração de cérebros importante, né, da Nicarágua para Costa Rica. Então, eu estou falando de professores universitários, de estudantes, de pessoas com pós-graduação, altamente qualificadas e que buscam na Costa Rica um asilo político. Então, boa parte hoje da resistência política ao regime do Ortega se organiza na Costa Rica, porque encontrou ali um ambiente econômico e politicamente seguro para poder denunciar para o mundo o que o regime Ortega está fazendo, né, e manter, de certa forma, uma proximidade com o seu país de origem. E, finalmente, eu acho que para concluir um pouco, né, esse perfil migratório específico da Costa Rica, nós temos também uma migração pontual, que acontece também em alguns momentos do ano, de alguns indígenas do Panamá que migram, então a gente está falando de uma migração do norte do Panamá para o sul da Costa Rica, que também migram para participar de determinadas colheitas, né? Então eles também, assim como os nicaragüenses no norte, alguns indígenas panamenhos, eles fazem essa migração para trabalhar no setor da agricultura, né? Então, eu acho que é uma situação bem diferenciada, assim, na América Latina, de migração, quando a gente pensa no todo da região, né? Só para colocar em perspectiva, normalmente os migrantes latino-americanos, eles vão para países mais desenvolvidos, de fora da região, então a gente está falando dos Estados Unidos, a gente está falando de Europa, e que buscam ascender socialmente para poder auxiliar as famílias que ficam nos seus países de origem, enviando remessas, né, enviando algum tipo de benefício econômico. A Costa Rica acaba sendo uma exceção, assim, como sendo um locus, como sendo um local de atração de imigrantes temporários que buscam, né, essa posição de trabalho dos países vizinhos. Então, acho que é uma situação diferenciada e interessante que a gente pode observar lá na IEM com esses dados. E caso alguém tenha interesse em conhecer um pouco mais essa situação, eles forneceram muitos materiais para nós, forneceram mapas interativos que são alimentados e atualizados com frequência para quem quer acompanhar o fluxo migratório na região, né? Então, se de repente tiver alguém aí interessado nesse assunto, esses dados são públicos, né? Eles estão disponibilizados no site da OIM. Perfeito, professora, muito interessante. A nossa segunda questão tem mais a ver com questões securitárias, né? Pensando na dinâmica do Estado, a gente sabe que é extremamente comum associar a ideia de um Estado e da defesa do Estado às Forças Armadas, né? A figura das Forças Armadas. Costa Rica aboliu a existência das suas Forças Armadas, né? E a gente queria saber qual a sua percepção em relação aos contrastes disso que a gente observa na sociedade costarriquenha em comparação ao Brasil. Né, porque no Brasil existe um forte protagonismo das Forças Armadas e um histórico de atuação bastante extenso, né, dessa instituição nos rumos do país, inclusive com desdobramentos recentes. Então a gente queria saber a sua percepção sobre isso. Excelente, acho que esse é um outro aspecto que diferencia a Costa Rica da América Latina como um todo. Vejam, a gente tratou agora na primeira questão da migração, então a gente já tem algumas características peculiares que a Costa Rica representa, e essa segunda pergunta eu acho que ela escancara ainda mais o que se chama lá na Costa Rica de excepcionalidade. Eles se consideram excepcionais, dentre outros motivos, porque durante o período da Guerra Fria, em que a América Latina estava num turbilhão de golpes e revoluções e contra-revoluções, a Costa Rica conseguiu sair de uma situação de guerra civil, né? O último grande conflito que eles tiveram foi em 1948, então a gente está falando do início, os primeiros anos ainda da Guerra Fria, e quando essa guerra civil termina, o governo civil, né, que ascende ao poder, decide abolir o exército, decide abolir qualquer tipo de militarização das forças policiais do país, né? Então é bastante interessante porque, mais uma vez, a Costa Rica procura um caminho diferenciado para resolver um problema estrutural, né, que está presente nos outros países da América Latina, que é essa influência, essa ingerência dos militares na política.
Então, como eles resolveram? Eles simplesmente exterminaram essa categoria como uma categoria possível dentro do Estado Nacional. Né? E isso teve implicações muito profundas, né? Então, até recentemente saiu uma série de estudos, saiu em 2022, né? Estudos que foram feitos pelo Observatório das Questões Sociais e Econômicas da Universidade da Costa Rica, sobre o impacto de tantas décadas sem esse braço armado do Estado, né? É muito interessante, porque quando a gente estuda, assim, a constituição do Estado moderno, na teoria política, né, nas teorias das relações internacionais, é quase inevitável a existência de uma força armada para proteger as fronteiras, para garantir a defesa do Estado. Então, quando a Costa Rica abre mão dessa possibilidade, ela está afirmando para o mundo que, primeiro, que é um Estado pequeno, é um Estado que não tem recursos naturais estratégicos, então não tem petróleo, não tem metais preciosos, então está dizendo, olha, nós não somos um país que tem motivos para ser uma ameaça externa a ninguém. Né? Nós não representamos uma ameaça externa, e por isso a gente entende que esse braço armado ele não é necessário. Ou seja, nós vamos garantir a segurança e a defesa do nosso território com forças civis, e não com forças militarizadas. Porque toda a trajetória dos militares na política latino-americana é muito problemática. E nós não queremos repetir essa história. Então, como eu estava dizendo, esse estudo que foi feito agora, em 2022, que faz um balanço dessas décadas todas da ausência dos militares na Costa Rica, concluiu que boa parte do orçamento público que iria para alimentar esse setor, porque é importante dizer isso, né, os militares em todos os outros países, eles são funcionários públicos. Eles têm que estar a serviço do poder civil, embora a gente saiba que existam contradições, como vocês bem colocaram na pergunta, né? E eles são pagos com dinheiro público. Então, o que a Costa Rica fez com esse valor, digamos, né, que iria para os militares? Eles investiram em saúde e educação. Isso explica também a estabilidade, isso explica porque eles são, dos países centro-americanos, os que chegaram mais próximos de um estado de bem-estar social. Isso explica a estabilidade econômica, isso explica porque não há uma fuga de cérebros e de pessoas do país, ao contrário, eles acabam atraindo os vizinhos, né, em situações de mais instabilidade, de mais vulnerabilidade social. Então, eu diria que é mais um traço importante e interessante para nós aqui no Brasil refletirmos, né, sobre outras possibilidades. Né? A gente não está falando da Suíça, a gente não está falando, né, de um país europeu, a gente não está falando de um país asiático, a gente está falando de um país centro-americano que está na nossa região, né, um país que não tem altos índices de desenvolvimento econômico, mas que também conseguiu suprir essas debilidades mais estruturais, buscando caminhos diferentes. Né? Então, acho que esse caminho de abolir as Forças Armadas foi algo bastante inusitado, principalmente naquele contexto, mas que hoje se percebe que teve efeitos positivos. Né? Agora, isso não significa que seja um país completamente ausente de violências estruturais. Então, se não há forças militares, há forças civis, essas forças civis de policiamento, de controle, né, e de segurança e de defesa também têm lá as suas problemáticas em relação ao uso da violência. Né? Então, isso também não é algo que se extinguiu completamente, mas numa intensidade, numa proporção muito menor do que a dos outros países da região. Certo, perfeito. A nossa terceira pergunta, ela vai de encontro à inflexão no Poder Executivo da Costa Rica, né, com a eleição recente de um novo presidente, e dada a sua recente visita ao país, o que a gente pode esperar da inflexão do Poder Executivo no âmbito da política econômica da Costa Rica a nível internacional? Em 2022 foi eleito Rodrigo Chávez, que era uma pessoa até então pouco conhecida politicamente na Costa Rica. Ele é considerado um outsider, ou seja, uma pessoa que não vem da política tradicional. Ele teve uma breve atuação como ministro da Economia no período da pandemia, né? Ele vem de uma tradição mais liberal na economia, mas ele tem algumas posturas mais conservadoras também, em algumas pautas de costumes, né? Então ele nessa tradição de relativa estabilidade, moderação da Costa Rica, ele acaba sendo um ponto de inflexão, de fato, nessa relativa estabilidade que eles construíram. Vejam, quando eu falo estabilidade, eu estou falando do fato de que não houve grandes rupturas em termos político-ideológicos na Costa Rica.
E essas rupturas, elas não se dão nem por um lado nem por um outro. Então, quando eu falo que a Costa Rica é um país estável, é porque foi um país que foi governado basicamente por forças mais centrais em termos ideológicos. Então, ela não foi nem muito para a esquerda, nem muito para a direita, né, se a gente for colocar nesses termos, né. O Rodrigo Chaves, ele acaba se diferenciando nesse sentido, porque ele tem algumas falas bastante polêmicas, digamos assim, que muitas vezes ele chegou até a ser comparado com Bolsonaro aqui no Brasil, durante a campanha eleitoral. Nesse processo eleitoral, ele teve como principal concorrente um político tradicional, né, do partido que estava no poder há praticamente 50 anos, e considerando, né, todo esse contexto de pandemia, né, de exaustão social que tomou conta do mundo inteiro, né, não é um fenômeno localizado na Costa Rica, ele acabou se elegendo. Então, em termos econômicos, eu diria onde ele tem uma agenda mais clara, mais bem definida, um plano de governo mais bem definido, de manter a Costa Rica como um país mais liberal, mais aberto ao capital externo, né, mas ele tem tido digamos, ele tem tido algum tipo de conflitividade com alguns setores específicos do país. Então, um dos setores com os quais ele teve alguns embates foi o setor da agricultura, né? Então, os agricultores têm estado, assim, muito preocupados com a adesão da Costa Rica à Aliança do Pacífico, que é uma aliança, né, de integração regional que tem esse caráter mais liberal. Então, eles apresentaram essa preocupação em algumas manifestações populares, e essas manifestações também não foram muito bem recebidas pelo governo, né. Um outro setor que tem feito bastante críticas ao governo é o setor acadêmico universitário, porque com essa visão mais liberal ele tem efetuado cortes importantes nos orçamentos das universidades, que na Costa Rica são públicas, né, as grandes universidades são públicas e, portanto, elas estão ligadas a esse orçamento geral, né, do país. Então, com esses cortes, isso impacta diretamente a qualidade do ensino, a contratação de docentes, a permanência estudantil. Então, isso também tem sido pauta de protestos contra o governo. E tem, finalmente, o principal projeto do governo dele, que é o projeto das leis trabalhistas, de flexibilização das leis trabalhistas, que vai ter um impacto direto sobre os trabalhadores das zonas francas. Então, como a Costa Rica é um país que não tem um grande potencial industrial, eles se desenvolveram a partir dessa lógica de criação de zonas francas em vários pontos, né, do país. A gente está falando de um país que está localizado em uma região extremamente estratégica do ponto de vista do comércio internacional, muito próximo do Canal do Panamá, muito próximo dos Estados Unidos, né, tem a costa voltada para o Pacífico, tem a do Atlântico, mas tem a do Pacífico também, portanto, tem essa ligação também com o continente asiático. Então, o que acontece é que ele flexibilizando essas leis trabalhistas, isso traz um reflexo muito ruim para esses trabalhadores, né? Então, ele é considerado, como eu falei, né, um político de fora dessa política mais tradicional da Costa Rica. Ele se elegeu sem ter um plano de governo muito claro. O que ele tinha mais claro era a questão econômica. E ele vai pegar esse projeto de flexibilização trabalhista, que não era dele originalmente, era de um congressista, e ele vai usar esse projeto como base para todas as decisões políticas dele, né? Então, hoje, esse é um dos principais debates econômicos do país. Bom, e seguindo nessa linha, então, sobre o atual governo, o que a gente pode esperar dele em relação à questão migratória que a gente tratou no início da entrevista? Perfeito, eu acho que isso conclui bem e amarra todos os pontos que a gente conversou, porque o Rodrigo Chaves, por ter essa retórica mais de direita, né, mais fechada para algumas questões culturais, enfim, ele tem sim uma postura mais reativa em relação à presença dos imigrantes na Costa Rica. Então, há uma preocupação, isso até foi exposto para nós, tanto nas universidades quanto na OIM, uma preocupação de que isso possa representar uma dificuldade maior para a entrada desses imigrantes. O que nós percebemos é que há um certo fortalecimento das instituições, então algumas das medidas que o governo do Chaves tentou empreender para barrar a entrada de imigrantes ou para dificultar a entrada desses imigrantes, ou a justiça conseguiu inviabilizar que essas medidas se tornassem concretizadas, ou surgiram outras alternativas dentro da institucionalidade regional, então das prefeituras, né, dos governos subnacionais, que conseguiram mais ou menos garantir que esses imigrantes tenham o mínimo dos direitos garantidos, e claro, a atuação
dessas organizações internacionais. Então, a gente tem a OIM, mas a gente tem também a Acnur, né, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, atuando na Costa Rica. Então, há uma preocupação hoje de que esse governo represente, sim, uma ameaça para a presença desses imigrantes. Há também uma coisa que a OIM mencionou, o aumento do discurso de xenofobia depois que ele chegou ao poder na sociedade da Costa Rica, mas ainda há esse contraponto, né, das instituições e dessa relativa tradição do país de ser um país mais amigável para os imigrantes. Então, acho que com isso a gente consegue mais ou menos amarrar todos os pontos. Perfeito, professora. Muito obrigado. Nossas perguntas acabaram. Acho que deu para ter uma visão bastante ampla, né, sobre a Costa Rica, sobre questões atuais, enfim, econômicas, migratórias e tal. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, e acho que essa entrevista foi bastante produtiva. Eu que agradeço.